E aí, meu povo, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje a gente vai aprender a fazer a modelagem de um vestido tubinho midi em malha, que ficou com caimento perfeito no corpo. Antes de trazer essa aula aqui para vocês, eu testei a modelagem, finalizei a peça e ficou com caimento incrível. Eu separei esse vídeo em duas partes, então aqui a gente vai ter só o passo a passo do traçado da modelagem, mas tem alguns detalhes que a gente precisa saber antes de começar a confeccionar uma peça em malha, a modelagem de uma peça em malha. O vídeo desses detalhes está aqui na descrição, então se você tiver interesse e precisar também saber desses detalhes, é só clicar, assistir esse vídeo antes. E além desse vídeo, tem também já um conteúdo aqui no canal sobre pesos visuais, que com certeza vai te ajudar muito aí na hora de tirar as medidas e fazer com que esse vestido fique realmente com o caimento perfeito. Então fiquem comigo até o final, anotem todas as dicas, eu espero que vocês gostem. Se além de todos esses detalhes da modelagem, vocês também quiserem saber o passo a passo para costurar esse vestido, tá lá no meu Instagram pessoal, @edivaniavite. Então é só entrar lá no meu perfil, clicar lá nos destaques, vestido tubinho, que lá vai ter todo o passo a passo da costura também. Espero que vocês gostem, qualquer coisa vocês já sabem, é só me deixar aqui nos comentários ou falar comigo lá no Instagram. Bom, toda modelagem começa com a interpretação, então eu vou mostrar aqui os detalhes que a gente vai querer que essa peça tenha. Fiz aqui o desenho, primeira observação que eu coloquei é que frente e costas são iguais, por isso que eu desenhei uma vez só. O decote, ele vai ser 2 centímetros maior na frente, vai ter uma fenda pequena no centro das costas. Eu coloquei aqui ver necessidade, mas depois que eu testei a modelagem, eu verifiquei que realmente precisa ter essa fenda. A barra vai ser afunilada e vai ser 5 centímetros para baixo do joelho. O tecido que a gente pensou, né, para essa modelagem é uma malha grossa. A cava vai ser mais aberta na frente, caimento justo no corpo inteiro, não tem necessidade de forro, e aqui a gente listou as medidas necessárias que eu vou deixar aí agora para vocês quais são. Agora sim, finalmente, depois de ajeitar todos os detalhes, a gente vai para modelagem. Eu vou usar canetinha para ficar mais fácil para vocês visualizarem, mas aí utilizem lápis e borracha para conseguir apagar e facilitar a vida, tá bom? E nós vamos começar marcando primeiro, vamos começar pela frente, e a gente vai começar marcando todas as alturas. Então, primeiro a gente vai identificar o nosso ombro, a altura da cava, a altura do busto, a altura da cintura, do quadril, da coxa e da barra. É a primeira coisa que nós vamos fazer. Lembrando que as medidas que eu tenho aqui estão em escala, e vocês vão ver que elas estão menores, mas é para facilitar aqui para vocês enxergarem, tá? Aí vocês usem as medidas originais de vocês. E sempre lembrem de fazer as medidas com a fita métrica, tá? Marcar aqui com a fita métrica. Nunca marcar com a régua, porque às vezes dá diferença a medida da régua e da fita, ok? Então, se vocês usarem uma fita para tirar as medidas, usa a fita para colocar as medidas aqui também. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, que a gente vai fazer é traçar o vértice do ângulo reto. A gente precisa de um ângulo de 90 graus que esteja retinho. Como na frente, a gente vai começar pela frente, e na frente nós vamos cortar na dobra do tecido, né? Então o centro da nossa frente vai ser na dobra do tecido. Então eu vou usar essa linha aqui do meu próprio papel como referência, tá? Vou vir aqui, eu sempre gosto de deixar um espacinho aqui em cima. E a gente vem sempre esquadrando pra ficar bem retinho e começa traçando o vértice do ângulo reto aqui. Falei que eu ia usar a canetinha e tô com o lápis, né? Vamos pra caneta, ó. Fica mais fácil pra vocês enxergarem. Traçamos o vértice do ângulo reto, aí a gente já pode ir identificando o que é as nossas linhas. Essa aqui, ó, é meu ombro. Então, eu já posso anotar aqui pra gente não se perder. Ali vai ser meu ombro. Agora, então, a gente vai marcar as alturas, certo? Então, a gente vem aqui. A primeira altura que a gente vai marcar é a altura do busto. A referência é o ombro. Então, a gente vem aqui, do ombro para baixo, o meu aqui, a minha medida em escala deu 5,2. Eu venho aqui, 5,2... e já esquadro uma linha. Então, aqui vai ser o meu busto. Já venho anotando aqui. Busto. Próxima altura é a altura da cintura,
E a altura da cintura é referente ao busto. Então, do busto para baixo vai ser a altura da minha cintura, que aqui no meu caso deu 3,2. Então, eu venho aqui, 3,2. Aqui vai ser a minha cintura. Deixa aberta já. Próxima altura é a altura do quadril e a referência é a cintura. Então, a altura do quadril vai ser da cintura para baixo. E aqui no caso, 5,2. Temos aqui, então, o nosso quadril. Próxima altura é o comprimento. O comprimento é referente ao ombro. Então, quanto que eu vou ter de comprimento aqui? Do ombro até o final. O meu aqui dá 22 centímetros. Lembrem que tá em escala, ok? Aqui é como se fosse uma roupinha de boneca. Esquadro aqui. Comprimento. Próxima altura é a altura da cava. Aqui no meu caso, 4,2. Essa altura sempre fica um pouquinho para cima do busto. Então, aqui vai ser a minha cava. Próxima altura, a altura do decote. Então, na frente vai ser 3 centímetros, e a referência da altura do decote é o ombro. 3 centímetros. E no decote, como a gente vai ter uma curva menorzinha, eu gosto de esquadrar só um pedacinho aqui, ó. Que sempre tem que estar um pouquinho, mesmo que for curva, um angulinho de 90 graus pra gente começar, senão dá defeito no corte depois, tá? E agora, a nossa última altura é a nossa altura da coxa, que é referente à cintura. Então, da cintura para baixo, eu vou ter aqui 8,6, que vai ser a altura da minha coxa. 8,6, e aqui a minha coxa. Então, ó, nós já temos tudo identificado, tudo certinho aqui, aonde estão as nossas alturas. Então, ó, se a gente colocasse aqui do ladinho, ó, nosso desenho, ombro, cava, busto, cintura, quadril, coxa e comprimento. Agora, nós vamos para as larguras. Tudo anotadinho, conforme a gente já conversou no começo. Vamos começar pelo busto. Qual que é a largura do meu busto? 3,25, que eu preciso colocar aqui. Deixo marcadinho aqui. A largura da minha cintura, 2,6. A largura do meu quadril na frente é 6,5. Desculpa, meu quadril na frente é 3,3, porque eu tenho que dividir por 2, então é aqui. Agora, a largura da minha coxa, que vai dar 3,5. E a largura da barra, que é 2,5. Aí eu preciso saber também. Aqui na cava eu coloco a mesma largura do busto, tá? E aqui no ombro, a gente coloca aquela largura que a gente tirou, largura da frente, ombro a ombro, que aqui no meu caso vai dar 2,7. E a largura da alça. Minha alça, eu quero ela com 1 centímetro. Então, eu venho do ombro pra dentro, né, dessa marquinha que eu fiz aqui da largura do ombro a ombro pra dentro. Marco aí 1 centímetro. E vamos agora fazer os contornos. Então, o primeiro que eu vou fazer, que eu posso fazer é aqui, ó, sempre esquadrando. Da cava pro busto, eu desço reto. Aí, essa eu vou fazer com lápis. Da cava, pra eu fazer a cava, da mesma altura aqui, ó, da cava, na mesma direção da cava, eu esquadro. E eu subo um pontilhado aqui, que vai ser como se fosse uma linha imaginária. Subo até o ombro. Na metade disso aqui, eu marco a metade.
E na frente, eu quero que essa cava ela fique um pouquinho mais cavada do que atrás. Então, aqui do meio, eu vou entrar 4 centímetros. Pra mim, então, aqui na minha escala, vai dar praticamente quase 1 centímetro aqui, dá 80 milímetros. Eu coloco aqui mais ou menos na fita. E aí, a minha cava, ela tem que sair daqui, passar por aqui e vir aqui, tá? Aí, eu posso usar essa reguinha aqui pra tá fazendo. Vou fazer com o lápis primeiro, pra gente testar. Eu venho aqui, e depois daqui eu venho aqui de novo. E eu tenho que fazer a correção disso pra não ficar, ó. Aí eu posso vir, mesmo que entre um pouquinho mais, não tem problema, tá? Ó, eu faço essa correção. E aí, a minha cava, ela vai ser essa curva aqui. Porque, às vezes, a nossa régua, ela não dá certinho o desenho da cava que a gente quer, né? Então, a gente tem que ir indo conforme dá com a régua e depois fazer essa correção. Agora, eu vou passar aqui com a... E pronto, a minha cava da frente vai ficar assim. E aí, eu vou desenhar agora o meu decote, vindo aqui da onde eu decidi a largura. Sempre com essa reguinha, a gente pode posicionar ela assim pra fazer o decote. E... vou com o lápis aqui primeiro... E já tenho o meu decote aqui da frente, ó. Pronto. Agora, vamos pro resto. Aí, eu venho, ó, do busto até a cintura, e aqui a gente pode sempre ir pensando na anatomia do nosso corpo. Do nosso busto até a nossa cintura, nós não somos retos, né? A gente tem uma curva. Então, eu pego essa régua curva aqui e trago, ó. Da cintura pro quadril, é a mesma coisa, a gente não é reto, né? Então, ó, a gente vem daqui pra cá, com a reguinha curva. E aqui a gente pode ir fazendo correções também, da mesma forma que a gente fez com a cava, fazendo correção aqui pra não ficar bicudão, tá? Então, ó, eu dou uma arredondadinha aqui, à mão mesmo. Aí, do quadril para a coxa, nosso corpo continua tendo uma curvatura. Então, a gente traz ainda com a régua curva. E agora, da coxa para o comprimento, né, que vai ser ali pra baixo do joelho, nosso corpo já é mais retinho. Então, aí, aqui sim a gente traça com a régua reta. E aqui nós já temos o traçado, então, do nosso molde da frente, tá? Agora vamos para as costas. Antes da gente ir pra modelagem na parte das costas, eu quero fazer uma observação. Vocês vão perceber que na parte da frente, a gente fez a vértice do ângulo reto seguindo essa linha aqui do papel. Por quê? Nós não vamos precisar deixar margem de costura na parte da frente, ó. Porque a parte da frente, a gente vai cortar no tecido com essa parte aqui na dobra. Na parte das costas, por conta da fenda que precisa fazer na lateral, aqui no meio também vai ter que ter uma margem, porque isso não vai ser cortado na dobra. Então, é por isso que ao invés da gente fazer o vértice do ângulo reto nessa linha do papel, a gente traçou uma nova reta pra cá, e aí achou o ângulo reto seguindo dessa linha, pra poder ter um espaço aqui pra deixar a margem de costura. Para a parte das costas, né, pra facilitar, eu já deixei traçado todas as alturas e as larguras que vão ser praticamente todas iguais às da frente. Então, ó, o que mudou? A altura aqui do decote, na parte das costas, é 2,5, né? Na parte da frente é 3 centímetros. Então, a costa eu quis deixar ela um pouco menos decotada do que a frente, isso vocês podem medir aí também. E a largura do quadril aqui também vai mudar, não vai ser igual da frente, tá? Aqui na da frente foi 3,3, aqui vai ser 4,5. Isso, novamente, eu vou falar, vocês podem ver detalhes sobre isso no vídeo de pesos visuais, que o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Que isso vai com certeza ajudar bastante aí vocês, não só pra fazer esse modelo, mas pra qualquer outra peça que vocês forem fazer. O vídeo, então, de pesos visuais é muito importante que vocês assistam ele também. E aqui a gente vai, então, agora fazer as ligações, né, dos contornos, como a gente fez na parte da frente. Então, ó, vamos esquadrar aqui o busto com a cava, que é reto. Vamos traçar ali aquela linha imaginária pra gente fazer a cava, né? Então, ó, a gente esquadra aqui. Achamos o meio. Porém, aqui na costa, eu quero que ela seja um pouco menos cavada do que na frente. Então, se na costa eu entrei 4 centímetros, aqui atrás eu vou entrar só 3. Então, eu vou pegar 3 dividido por 5, para deixar na minha escala, e vai ser um pouquinho mais de meio centímetro aqui. Vou posicionar com a fita certinho.
E aí sim, agora eu faço a ligação pra montar a cava. Então, a cava aqui da costa, ela vai ficar um pouco menos cavada, né, do que na frente. Aqui a gente vai ter que fazer uma boa correção. Eu vou entrar um pouquinho só aqui. E, ó, tá vendo que aqui deu uma boa entrada do ponto que a gente tinha marcado? Não tem problema que entre, porque o que não pode cavar muito é aqui, ó. Tá? Nem saindo daqui, nem saindo daqui, ó. Ela tem que ficar mais reta aqui. Aí, agora eu venho com a minha caneta. E pronto, ó. Vocês podem reparar que, tá vendo? Aqui na frente, olha como ela ficou bem mais cavada do que aqui na costa. Então, mesmo que entre um pouquinho aqui, esse pontinho que a gente marca é mais como referência pra onde eu venho daqui, pra onde eu venho daqui. Mas mesmo que entre um pouquinho, não tem problema, tá? Aqui também a gente já pode aproveitar pra traçar o decote. E pra traçar a cava, não sei se ficou claro na parte da frente, mas a gente tem que vir com a cava da onde a gente marcou ali, do pontinho onde a gente marcou a largura da costa, né, e da frente, passar por esse ponto que a gente acha e vir até o final da cava, tá? E depois fazer essa correção, que mesmo que entre um pouquinho, não tem problema. Então, aqui, ó, eu vim do ponto que eu achei da largura das minhas costas, passei por esse ponto e vim até o final da cava. E o decote é a mesma coisa, ó, eu medi 1 centímetro aqui, que é a largura da minha alça, que eu quero, e aí pra traçar o decote eu venho desse pontinho que eu achei a largura da alça até ali onde tá a altura do meu decote. Posiciono aqui de forma que fica uma curva bem legal. E aqui, ó, eu sempre respeito esse ângulo de 90 graus, tá bom? Então, aqui já traçamos. E vamos para o restante, então, da mesma forma que a gente fez na frente, ó. Busto para a cintura, o nosso corpo ainda é um pouquinho reto. Então, ó, posiciona a régua assim. Régua curva. Cintura para quadril, nosso corpo ainda é curvo. Então, posiciono, ó, a régua aqui. E venho sempre suavizando para não ficar esse bico. Ó, aqui eu dou uma arredondada. Quadril para a coxa, nosso corpo ainda é um pouco curvo. Continuo com a minha régua curva. Suavizando também um pouquinho aqui. E coxa para joelho, nosso corpo já fica mais retinho, eu posso vir com ele aqui. Aqui, no caso, é bem pouquinho. E tá pronto o nosso traçado das costas. E, ó, o que fica diferente aqui na frente e as costas? A cava, que na frente ela é mais cavada. E aqui, ó, dá a impressão que a alça fica menor, mas, ó, 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. É só a cava que realmente na frente eu quis mais cavado. Se vocês não quiserem tão cavado, vocês podem entrar menos aqui, tá? Aqui na parte da frente. Aqui a gente vê uma diferença nessa parte aqui do quadril. Aqui é importante que a gente deixe bem arredondadinho aqui, tá? Por quê? O que vai delimitar a nossa silhueta é aqui a parte da frente, tá vendo? No caso, o meu corpo, de frente, ele não é tão assim curvado. Mas atrás ele tem aquele peso visual. Deixa eu ver, acho que tá até aqui, ó, o desenho que eu fiz. Atrás, o meu corpo tem esse peso visual, ó. Então, por isso que aqui na parte da modelagem das costas, ele ficou com essa sobrinha de tecido a mais aqui, ó. Se a gente for passar uma linha reta aqui, tá vendo? Ele tá com bem mais tecido aqui, pra realmente poder ter esse tecido na parte das costas. E agora a gente pode ir pro corte já desse molde. Se vocês quiserem deixar a modelagem já, o molde, com a margem de costura, basta a gente vir aqui com a nossa fita. Geralmente a gente deixa 1 centímetro, tá? Porque aqui vão ser costuras e acabamento simples. Então a gente deixa com 1 centímetro, passa 1 centímetro em toda a volta e corta na margem, ok? Aqui pra facilitar, eu vou fazer o corte sem a margem de costura, e vou mostrar pra vocês só um detalhezinho que a gente tem que se atentar na hora de cortar, que é aqui na barra, tá?
Antes de eu seguir com esse corte aqui, né, pra fazer essa voltinha, o que que eu preciso fazer? Eu tenho que simular, porque aqui a gente não vai deixar uma margem aqui também pra baixo, pra dobrar e fazer a barra. Eu tenho que simular que esse tecido já está dobrado, ó. Então, eu dobro ele aqui. E aí, sim, eu faço esse recorte aqui. Aí, ó, vocês vão ver. Aqui é como se tivesse uma margenzinha de costura, ó. Vamos deixar aqui com... Vou deixar com meio centímetro, porque o meu tá em escala. E a hora que a gente corta aqui... Ó, tá vendo que o corte, ele não é reto? Aqui, ele não fica reto na barra. Por quê? Por isso que é importante, mesmo que a gente não vai deixar margem de costura em todo o resto aqui na barra a gente deixe já a margem de costura pra fazer a barra. Porque, ó, a hora que eu for dobrar esse meu tecido pra fazer a barra, se eu não deixar ele com essa pontinha aqui, ó, se eu cortar ele reto, ele vai faltar tecido na hora de fazer a barra. Então, ó, eu sempre tenho, antes de cortar aqui, eu sempre tenho que simular que isso já está dobrado, ó. Aqui tá vendo que ele dá certinho? E eu corto ele dobrado pra depois abrir. Porque se eu cortar ele reto aqui, ó, vamos supor que eu venha e corte reto. Ó, deixei reto aqui. A hora que eu dobrar isso pra fazer a barra, olha aqui, ele vai faltar. Deixa eu até desenhar aqui pra vocês terem mais noção. Ele vai faltar essa quantidadezinha de tecido aqui, ó. Ó, então se a gente abrir, tá vendo? Esse pedacinho aqui é o que vai faltar de tecido e pode deixar a nossa barra torta, pode dar problema na nossa barra, tá? Então, eu sempre tenho que dobrar e fazer o corte com ele dobrado, ok? E é isso, pra fazer a parte das costas é a mesma coisa, ou vocês podem deixar a margem de costura em toda a lateral, ou só aqui, pra gente conseguir fazer esse ajuste na barra. E tá pronta a nossa modelagem. Lembrando que o passo a passo dessa modelagem tá lá no meu Instagram, @edivaniavite. Então, qualquer dúvida, vocês podem tá consultando lá nos destaques. É só procurar vestido tubinho, que vai estar todo o passo a passo da confecção, da costura dessa peça, na máquina, os acabamentos que precisa fazer, o detalhe da fenda, tá tudo lá. E qualquer dúvida, vocês podem me deixar aqui nos comentários ou me chamar lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam reproduzir essa peça aí em casa.